Dizem um versículo apenas nessa manhã, versículo 12 do capítulo 5 de Tiago. Tiago 5, verso 12, e o tema da mensagem será: seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Tiago 5, versículo de número 12, apenas esse verso que compõe o trecho final da carta de Tiago. Tiago 5, verso 12, e todos, amados, realmente prestem atenção, em reverência à Escritura mesmo assentados. Essa mensagem, pela bondade de Deus, tem uma ligação direta com o momento de assembleia que adentraremos na maneira prática, mas esse culto faz parte da nossa devocional da assembleia e tem a ver com a nossa vida como servos e servas do Senhor. Diz o texto sagrado, Tiago 5, versículo 12: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Portanto, a ordem é: seja verdadeiro, não dividido, não dúbio, não com insegurança, ou incerto, ou o pior disso, que também é o escopo da preocupação do Espírito Santo através de Tiago. Não seja mentiroso ou falso, tenha convicção, portanto, seja verdadeiro. Se você lembrar, ou lembrou, de que você já leu isso em outro trecho do Novo Testamento, é verdade. O próprio Senhor e Salvador Jesus, irmão terreno aqui de Tiago, porque o autor da carta é o irmão do Senhor, que foi convertido depois da ressurreição. Tiago fazia parte daquela porção do todo, na verdade, da família terrena do Senhor Jesus, que não acreditou que ele era o Messias. E não fique espantado se talvez alguns momentos mesmo Maria ficou em dúvida, quando nós temos relatos do Novo Testamento dizendo que achavam que o Senhor Jesus, a família dele achava que ele estava enlouquecendo por conta do ministério intenso que ele fazia com seus discípulos, ou em outros momentos querendo a primazia de chegar perto dele, e o Senhor Jesus respondia enfaticamente. O objetivo dele era fazer a vontade do Pai, e quem eram a sua família eram os que obedeciam a palavra. Tiago foi um resgatado depois, e louvado o nome do Senhor, que resgata pecadores. E ele aqui está repetindo o ensino que se encontra em Mateus 5, lá na parte inicial do Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus diz: seja o vosso falar sim, sim, e o não, não. E o Senhor Jesus acrescenta: o que passar disso é obra do maligno. E aqui Tiago diz: seja sim, sim o vosso falar, não, não, para não cairdes em juízo. E realmente, como Satanás será julgado por ser o pai da mentira e condenado por toda a eternidade, junto com os pecadores impenitentes, portanto, Tiago, numa linguagem mais judaica, diz: olha, se você não for verdadeiro, você vai incorrer em juízo. Esse é o ponto, amados. Agora veja como isso é importante, primeiro, para qualquer crente. Uma coisa preciosa que Deus nos libertou é tirar-nos do medo da opinião do outro. Você sabe que muitas vezes nós não afirmamos o nosso sim categoricamente em alguma questão ou situação, ou o nosso não enfaticamente também, porque temos em primeiro lugar medo do que os outros vão pensar de nós. Olha o nosso mundo atual e o nosso contexto brasileiro, tem muitos crentes se acovardando de colocar a sua posição.
E mesmo se o quadro no Brasil se tornar mais complicado do que já é para a nossa fé cristã, a Bíblia já havia nos preparado para isso, mas, mesmo assim, seja verdadeiro. Se você, observando o ensino, repara que ser verdadeiro não é apenas vencer, pela graça de Deus, o medo da opinião do outro, mas é também a característica daquilo que Deus fez em você. O Senhor te deu condição de você nascer de novo, ser uma nova criatura, perdoado os seus pecados, e portanto o Espírito Santo habitando em você, conduz você a você se render às ordens de Deus, aos seus valores e princípios serem moldados de acordo com a vontade do Senhor, e portanto, parafraseando o apóstolo Paulo, não vive mais você, mas Cristo vive em você. E essa vida que você tem na carne tem um único objetivo: viver para a glória de Cristo, em obediência a Cristo. Então as suas convicções serão claras, o seu sim é sim. Não é quem sabe, talvez, ou será que é isso mesmo que ele concorda? Quando ele vai mudar de opinião? Quando ele abandonará a fé? Ou quando ele de fato vai servir a Cristo como ele prometeu? Ou se o não deve ser claro, não, eu digo não às posições pecaminosas, àquilo que me afasta do Senhor, não a uma vida dúbia, sou de Cristo ou ainda estou perdido? Não, não, eu sou de Jesus. É um fato que nesse único verso 12 de Tiago 5, Tiago faz a introdução falando de não jurar por nada. Isso não contradiz aquilo que o Senhor Jesus mencionou, ou que toda a Bíblia menciona, que nós devemos colocar até Deus no nosso juramento. E eu lembro muito de uma frase que eu trouxe para mim na minha vida cristã, que era a forma como Davi mencionava quando estava deixando claro aos seus ouvintes, aos seus amigos, aos seus companheiros de batalha, ao Israel como um todo, quando ele dizia: tão certo como vive o Senhor, farei isso, admito aquilo, ou não executarei tal coisa. Esse tão certo como vive o Senhor, como um voto, como um juramento, mencionava a certeza da convicção daquilo que estava sendo dito. Da mesma forma, amados, Tiago não está condenando o juramento, o que ele está exaltando é: não tenha um coração dividido. Pense como crente que isso tem que ser verdadeiro. Como é que vamos mostrar confiança e revelar a verdade do que Deus tem feito e transformado em nós, se houver, da parte daqueles que veem nossa vida ou ouvem nossa voz, alguma dubiedade, alguma dúvida, alguma incerteza? Como é que nós vamos proclamar Cristo? Como é que eles verão em nós uma vida transformada? Porque, como diz aquela frase bem costumeira, os seus atos gritam mais que suas palavras, e é verdade. E a nossa primeira proclamação como servos transformados é o nosso testemunho de vida. E isso dá a base para a nossa proclamação da palavra. É assim que Cristo, por exemplo, nos ensinou que o mundo iria nos conhecer pela forma como amamos uns aos outros. E isso está em João 13, verso 34 e 35. Esse é o embasamento ou o ensino principal que pega todos os crentes. Agora eu gostaria que você concentrasse nesse nosso momento pontual, único da história da nossa igreja, nessa data de 28 de abril. Nós estamos diante de mais uma assembleia eletiva. E o que isso quer dizer? Quer dizer que simplesmente você não está aqui envolvido numa campanha eleitoral, como nós brasileiros sabemos muito bem como é. Esse ano teremos eleições municipais, espero que você já esteja orando, porque a Bíblia manda a gente orar pelas autoridades. Nós não fazemos
esses conchavos, essa palavra é horrível, esses conchavos mundanos. Você nem vê na igreja plaquinhas com os nomes dos candidatos, você percebeu? Não tem nada disso. Agora, qual que é o nosso compromisso? O nosso compromisso é que o nosso sim no voto, escolhendo os irmãos que vão adentrar aos cargos, ou o não escolho aquele, eu quero o outro, isso tem que ser baseado em muita oração. Vocês sabem, amados, que quando nós somos verdadeiros, como é o ensino dessa palavra, em assembleias eletivas, nós estamos conduzindo a vida da igreja. Você sabe que é isso que Deus faz quando compromete você, e no nosso caso, ser membro de uma igreja presbiteriana, o compromisso de que a sua direção de voto vai conduzir, no caso nosso hoje, o trabalho da junta diaconal. Vai conduzir, antes disso, aquele irmão que vai ou ser recolocado, ou pela primeira vez vai ser introduzido a esse encargo, a vida deles será transformada mais ainda, porque o nosso ato de servir normalmente, de servir com os encargos, nos muda. Então não é, eu vou escolher esse, esse aqui, a foto ele está bonitinho, esse outro. Um irmão brincalhão chegou para mim, o pastor, podia ser a foto que eu mandei para o senhor, mas aí eu brinquei. Aí Puscom já tinha achado uma, eles foram mais rápidos do que eu. Você acha mesmo que será a sua foto sorrindo ou sério que vai fazer você entrar no encargo? Não, não, não. É o seu voto, irmão. É o seu sim ser sim. É o seu não ser não. Sem subterfúgios. Sem medos. E com muito temor a Deus. Isso sim. Mas é bom em momentos como esse nós relembrarmos isso. A preocupação de Tiago para com aqueles irmãos, como que já encerrando a carta, ele que vinha vindo numa toada de mostrar que nós deveríamos não entrar nas contendas que é fruto do nosso coração, e esse é o início do capítulo 4, ele que manda a ordem de condenar a maledicência, de mostrar que os projetos humanos podem falhar, ele que ensinou como os ricos devem viver e não desprezar os menos abastados, ele que ensinou que a paciência é a única atitude condutora para esperar Jesus, o Senhor Jesus voltar, ele chega nesse verso 12 e encabeça esse ensino dizendo, acima de tudo, sejam verdadeiros. Aqueles que forem eleitos, meus irmãos membros da igreja, continuem a sentar com eles, orando com eles, perguntando diariamente como vocês estão, o seu encargo do qual Deus te colocou via voto está sendo feito corretamente, como nós podemos ajudar a carregar essa carga, porque você será um oficial. Todo crente deve dar bom testemunho, mas pense num oficial aqui, terreno, que representa a nossa igreja, não apenas intramuros, mas lá fora também. Pense se for um oficial não regrado no seu testemunho bíblico, no seu sim, não ser tão sim assim, ou não ser tão não. Imagine que absurdo. Imagine ele quebrar as regras. Evidentemente, nós já examinamos, o conselho tem esse trabalho, porque acima de tudo a preocupação é com a santidade desses irmãos. Nós devemos, como igreja, continuar acompanhando e compreender que o diaconato não é apenas os irmãos que cuidam da boa ordem do culto e daquilo que eu resumo na palavra zeladoria, mas eles visitam lares, suas esposas devem lhes apoiar e muitas vezes irem juntos para auxiliar em visitas,
a órfãos, viúvas, necessitados, os verdadeiros ministros da misericórdia. E se você ler a palavra de Deus e a constituição da nossa igreja, você vai ver que o trabalho que tem maior carga é do ministro da misericórdia. Encontrei certa vez uma igreja onde as pessoas, os homens, estavam desmotivados em serem diáconos. Todos queriam ser presbíteros. Que bênção! Mas por que não diáconos? Porque, infelizmente, naquela igreja, que graças a Deus eu soube que não mais acontece isso, aqueles irmãos achavam que o diácono era aquele que tinha que ficar na rua tomando conta do carro dos irmãos, para que talvez um meliante não levasse o automóvel. Era num certo lugar de São Paulo muito complicado para isso, onde já tinha tido até tiroteio na porta da igreja. Pois é, não é esse o encargo. Não é esse. A gente tem um estacionamento, você põe. Se você não quiser, papai do céu, cuida aqui e cuida lá. Se papai do céu mandar o ladrão, o carro vai. Tenha seguro. É muito caro, pastor? Então confia mais ainda no Senhor. Porque o trabalho precioso da junta diaconal, de nos conduzir em boa ordem nos trabalhos, é principalmente de cuidar dos necessitados da igreja. E esses irmãos precisam ter uma ligação muito apurada desse serviço intenso. Eles deixam os seus lares, eles deixam algumas noites de ficar em casa. Na verdade, eu amo o trabalho do oficialato, presbiterato e diaconato, porque experimenta com muito mais intensidade aquele que foi chamado para exclusivamente viver o pastorado. Então, em certo sentido, apesar do Novo Testamento colocar presbítero / pastor, ou a palavra grega episcopos, no mesmo nível, o diaconato tem um apoio e complementa as funções, não apenas administrativas, mas de execução do evangelho, de maneira plena. Então não há hierarquia, pastor, presbítero, e aí vem o diácono. Não existe isso na Bíblia, e graças a Deus, na nossa igreja não. Aleluia! Louvado o nome do Senhor. Aqui não é episcopado. Aqui é uma igreja representativa, uma denominação que se agarra à Bíblia, e nós não vamos negociar a palavra, porque o nosso falar sim é e não, e o que passar disso realmente é obra do maligno, ou nós vamos entrar em juízo, e nós não queremos isso. Nós queremos com alegria ver homens que se dispõem aos encargos, e com alegria votar neles. Você conversou com aqueles que você já separou? Você conversou com eles antes? Você teve um tempo para isso, você orou por eles? Quem sabe jejuou em prol deles, Senhor, os santifica? Porque, meus amados, no histórico da nossa igreja, desde que junta diaconal foi implantada nos primórdios aqui da Unida do Suzano, nós só temos visto a bondade de Deus, apesar das nossas limitações, abençoar a junta diaconal. E nós oramos para que isso permaneça assim. Portanto, seja verdadeiro, servindo no voto, e os eleitos servindo nos seus encargos. Vamos orar então por eles que serão colocados lá. Vamos orar por nós, os membros que irão votar. Vamos orar para que a boa ordem da Assembleia ocorra para a glória de Cristo. E eu queria que você realmente se quebrantasse nessa oração. Vou pedir que reverendo Laércio, faça essa gentileza, reverendo. Vem aqui, por favor. Mesmo assentados, nós vamos ser guiados pelo reverendo Laércio nessa oração. Oremos. Pai Celeste, hoje, essa manhã é um momento muito importante para a tua igreja, para a nossa igreja, porque queremos clamar em nome de Jesus, que homens segundo o seu coração sejam eleitos para abençoarem a nossa vida no ministério e no ofício da diaconia.
Muitas vezes, ó Deus, membros, até quem sabe todos nós, olhamos para a diaconia como um mero serviço braçal. E a Tua palavra não nos ensina isso. Como já ouvimos pelo Teu servo nessa manhã. O diácono é aquele ministro da misericórdia, o ministro da boa ordem no culto, o ministro, ó Deus, que recebe aqueles que aqui chegam e cuida principalmente dos necessitados. Nós não sabemos, ó Deus, e não temos a sabedoria adequada para fazer isso, mas em nome de Jesus clamamos, como aprendemos já na carta de Tiago, dá-nos sabedoria, todos que vão votar, para eleger aqueles que o Senhor deseja, que serão bênção como diáconos nessa igreja. Tenha misericórdia de nós, guia os nossos pensamentos, guia a nossa escolha e abençoe aqueles que continuarão ou entrarão como diáconos novos nesse ministério, para que antes de tudo sejam homens de Deus, homens do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.